Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou o Marcos Souza e hoje nosso convidado já chegou aqui, ó, decorando a mesa. Estamos recebendo Carlos Henrique Luciani, mais conhecido como Barata do Cavaquinho. Barata, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço esse convite e esse espaço maravilhoso para a gente difundir, divulgar cavaquinho, música, né? Muito importante. Eu vou te apresentar para as pessoas. O Carlos Henrique é formado em administração de empresa com pós-graduação em marketing e logística. Isso aí. E licenciando em música pela Universidade Claretiano de São Paulo. Isso Além aí. disso, é servidor público do Estado e atualmente cedido à FUNCAP. Barata, para abrir o nosso bate-papo de hoje, eu tenho uma pergunta de músico, de horas vagas para um profissional, de músico para músico. Nós somos o país mais musical do mundo. Olha, o Brasil ele é bem rico em estilos musicais, né? O Brasil é referência, né? No mundo, em gêneros. Você tem samba, choro, você tem o tango brasileiro, você tem uma gama de gêneros que o Brasil ele hoje é referência, né? No mundo para música, né? Em diversos estilos. Aqui no Brasil, por ser também uma de dimensão continental, né? A gente tem uma música no Amazonas, que é, né, aquele gênero do carimbó. Carimbó. Você tem Pará por ali, aquela região. Você tem o forró do Nordeste. Você tem samba no Sudeste. Sertanejo no Centro. Você tem a música gaúcha. Né? Você tem uma gama de gêneros. Ali dentro tem os subgêneros que então, assim, essa sua formação universitária sobre música é uma marca. Porém, aqui no Brasil a gente não tem essa tradição nas universidades, né? Porque lá fora a gente vê muito, muito profundo a questão do estudo da música na universidade. E aqui são poucas universidades que têm isso. Até, acho que nem em particular tem, é só nas universidades públicas por conta disso. Por que o Brasil não abraça essa ideia? Você sabe? Então, eu acho que é a questão cultural, né? Já vem. Eu viajei em 2014 para a Europa para tocar, e lá já é intrínseco isso na cultura do europeu. Você tem um concerto, por exemplo, um concerto de uma ópera, que seja lá num teatro, os cambistas estão... É isso que eles estão fazendo, né? Eles estão vendendo os ingressos ali, já vestidos com traje da época, entendeu? Você vai no metrô, o músico de rua tá tocando música erudita. Uhum. E aí eu acho que isso aí reflete na questão educacional também, lá que tanto a Europa quanto os Estados Unidos, né? Fora do país é bem forte, porque já é uma questão cultural. Aqui nós temos, né, o curso em Sergipe, aqui na Universidade Federal de Sergipe, é recente, né? Tem pouco mais de 10 anos. 13 anos, por aí, mais ou menos, da primeira turma para cá, entendeu? E aí você tem forte a Universidade Federal da Bahia. Você tem a Universidade Católica também, lá de Salvador, da Bahia. E você vai por aí afora. Tem um curso novo na Paraíba, porque inclusive sou do meu instrumento, né? Que aí fica mais complicado. Que você tem curso de música, tem de regência, você tem de violão, de piano, de flauta, clarinete. Já o cavaquinho ele é bem... ainda está engatinhando, né? Tem no Rio de Janeiro e na Paraíba. Isso que você falou do músico de rua, falando da Europa, é interessante que quando as pessoas que viajam para a Europa, ou assim, nos Estados Unidos a gente vê isso em Nova York, o músico de rua ali tocando no metrô, numa praça, ele não é visto como um coitado. Eu tô tocando na rua. Não, ele é respeitado, ali é um músico respeitado. Muito respeitado. Eu peguei um metrô lá em Viena e tinha um grupo tocando, não era nenhuma pessoa, era um grupo tocando jazz, tocando músicas eruditas, entendeu? Eu fui em Bratislava, na Eslováquia, um músico tocando violino, peças difíceis, coisa difícil, que você só vê são músicos que salas. Tocam através de partitura, né? São músicos que têm formação, entendeu? E não é qualquer... o fato de tocar na rua não é um músico fracassado. Não desmerece, né? Não desmerece o músico.
Porque a gente tem um pouco dessa cultura do vira-lata, né? Até lá você precisa de uma autorização, você vai, pede autorização para usar o espaço para tocar. E em Nova York a gente vê bandas, né, até tocando no metrô. Tem espaço, eu lembro uma matéria, acho que foi na Rede Record, de um brasileiro que tocava em Nova York, né? Tinha uma banda lá fazendo muito sucesso, com casa, com carro, mas é um músico de rua em si. Você falou dos gêneros musicais que o Brasil tem, que são muitos, né? A gente fosse fazer uma lista aqui, passava 2 horas. Só a Bahia mesmo já tem uma gama de... Mas, infelizmente, o primeiro a ser considerado como patrimônio cultural foi o chorinho. Para as pessoas entenderem um pouco, existe o IFAM, né? Que faz a classificação e a titularização de alguma manifestação cultural. E o chorinho, ele é uma manifestação cultural brasileira. Para as pessoas, explique o que é chorinho. Vamos lá. O gênero choro, né? Que é o chorinho, ele é um termo mais carinhoso, né? Mas que carinhoso também já é uma música de piquinguinha de chorinho. Mas assim, o gênero choro, ele foi a primeira manifestação de música urbana no Brasil, né? Porque a origem do choro, ela é uma junção de ritmos africano com europeu. A polca com o lundu foi trazida para o Brasil, e lá no Rio de Janeiro foi uma maneira de tocar, uma fusão desses estilos, e a maneira do músico brasileiro, do músico carioca tocar, acabou fundindo e formando o gênero choro, que lá no passado e nas definições que tem, é tipo um estilo de tocar do músico, né? A formação também dos instrumentos, que identifica bem o gênero choro. E é nosso gênero, é o criado no Brasil. E você falou do Rio de Janeiro. O que explica? O que tem no ar do Rio de Janeiro para ele ser berço de estilos que foram mundiais? Porque lá você tem a bossa nova, você tem o chorinho, você tem o samba. O que tem? É a água que eles bebem? O que o Rio de Janeiro tem, cara? Não, eu acho que isso aí também é como eu já estava falando, é histórico, né? Porque lá já foi a capital do Brasil, né? Então, tudo era voltado para o Rio de Janeiro. Uhum. E quem chegava do Brasil, de fora, ia para o Rio de Janeiro. Uhum. Então, a gente tem essa influência, né, do fluxo lá ser maior, e acabou. Você falou, então, dessa fusão de culturas. A nossa principal é a vinda da colonização portuguesa. Portugal tem muita influência, a música portuguesa, no nosso estilo de tocar, de compor. Então, Portugal, no caso mais específico do meu instrumento, que é cavaquinho, foi onde nasceu o cavaquinho, entendeu? O cavaquinho, ele é de origem portuguesa. A região de Braga, a região do Minho. Ele já foi denominado... Lá tem cavaquinho. O cavaquinho português é um pouco diferente do nosso. Esse formato que a gente vê hoje, que está aqui, é o formato já brasileiro. Porque, inclusive, afinações diferentes, entendeu? Uhum. E lá é usado muito no fado, nas modinhas. E o cavaquinho nasceu lá. E veio de lá para cá, nessa época, que já fez a questão da fusão, do gênero da polca, do fado, do lundu africano, e que nasceu o chorinho. Mas o instrumento é de origem portuguesa. Uma coisa que a gente não vê muito nos livros de história é escritas, quando a gente está na escola, né? Escritas da aparição da música no cotidiano, no dia a dia. Mas tem alguma época exata onde a música começa a fazer parte do dia a dia do Brasil aqui, da colonização, ou só vem depois da independência? Ou já quando chegaram, a música também veio ali nas caravelas? A música ela veio junto. Ela veio junto, porque desde a época do Império, que, um exemplo, Chiquinha Gonzaga, por exemplo, uma compositora que ela recebia encomendas de música, né? Vai fazer uma música para determinado evento do imperador, entendeu? Uhum. Nazaré é a mesma coisa.
E é como na Europa, né? Você tinha Johann Sebastian Bach, por exemplo, ele era músico profissional, era compositor profissional, porque ele recebia as encomendas. Olha, você vai compor para tal evento, você vai compor para tal situação, você vai compor para tal. E aí foi nascendo as composições de Johann Sebastian Bach. E aqui também tinha as danças de salão, né? Tem um gênero que é chamado machixe, que é um estilo musical, mas muito ligado ao choro, que era feito para dança, né? Hoje é dança e gênero, né, musical, que era feito na época de Dom Pedro II, né, no caso. Os músicos da formação não tinham, aqui no Brasil não tinham uma coisa de ser profissionais ou eram... Não, na época não. Naquela época era o músico que era ligado a choro, ele era à margem, ele era menosprezado, ele não tinha valor, porque justamente o gênero choro nasceu, é o primeiro gênero urbano, né? Era de rua. Então... O cara que viveria ali como é que chama? Na boemia, né? Vivia na boemia, era músico que não tinha muita Eu aceitação falei com a do sociedade. Rio. Claro, estou falando aqui do Barata do Cavaquinho, mas como você tem essa formação de estudo musical, o que na época que surgiu, por que a Bossa Nova, por exemplo, é considerada uma revolução? O que ela teve de diferente para que o mundo ficasse chocado quando a Bossa Nova surgiu? O jeito de tocar, né? Um exemplo, o pai da Bossa Nova, João Gilberto, ele tinha aquela maneira de tocar, a harmonia porque isso tem muito também da harmonia utilizada por João Gilberto, né? O jeito de harmonizar. A gente tinha uma sofisticação harmônica no jazz, né, na música americana. E João Gilberto introduziu essa sofisticação harmônica na bossa nova. A maneira de tocar e os acordes utilizados, a riqueza harmônica feita na bossa nova, entendeu? Isso foi que, naquela época, deixou o mundo de olho pra gente. Por quê? Essa questão questão da maneira de tocar, do estilo de tocar e da rebusquez dos acordes e da harmonia, entendeu? Aí a gente fala Bossa Nova e tem o samba também, que é o conhecido lá fora também, apesar de outros gêneros brasileiros estão reconhecidos. O samba tem divisões. Eu já ouvi falar samba de roda. Tem, samba de break, samba de roda. Você tem o chamado samba raiz, você tem o pagode paulista, né, que geralmente é o mais romântico. E você tem, assim, o samba é um primo carnal bem coladinho do choro. São da mesma época. Ele vem de lá ele também nasceu no Rio de Janeiro, né? Você falou de um nome aqui, do choro e do chorinho, e é um nome não muito conhecido. Eu falo assim, vou falar um nome que todo mundo conhece, mas ninguém estuda e trouxe para as pessoas saberem mais. A importância de Pixinguinha para a música brasileira, assim, a música brasileira, Pixinguinha. Não, o gênio Pixinguinha. Você agora falou no divisor de águas, certo? Você tem o choro antes de Pixinguinha e você tem o choro depois de Pixinguinha. Ele foi um compositor, ele foi o criador dos Oito Batutas, né? É o grupo que ele iniciou e as composições são de grande relevância, né? Relevância para o gênero da gente. Ele veio de uma época onde você tinha Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, um pouco mais atrás, Joaquim Calado, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. Foi uma época. Depois veio uma época que ficou muito marcado Jacó do Bandolim e Valdir Azevedo. E Pixinguinha, que ele foi o divisor de águas aí na questão de épocas, né? Ele morreu em 1973, se não me engano. E ele foi, assim, um grande maestro. Ele tinha formação? Ele tinha formação e levou isso. Foi o primeiro grupo a sair, acho que do Brasil, foi os Oito Batutas. Que na realidade eram 8, né? E para a Europa foram 7. E aí ele tirou os 8 e ficou só os Batutas. Foi um grupo que ficou conhecido internacionalmente, entendeu? O que diferenciava ele dos outros? O que Pixinguinha tinha de anormal, vamos dizer assim? Ele era um grande músico, um grande compositor.
Ele tinha sensibilidade, ele era um grande diretor musical, ele tinha, assim, valores que ele era diferente do... Ele seria se nosso, destacava dos seria o outros. nosso Mozart. É. E aí, lógico, você tem as composições de Pixinguinha que marcaram e ainda marcam, né? Lamentos, teve Carinhoso. E tem uma história interessante de Lamentos, da origem desse choro, né? O Pixinguinha chegou com o pessoal do regional, Donga, que era um parceiro dele lá. Eles chegaram se eu não me engano, foi no hotel. Se eu não me engano, acho que foi no hotel para hospedagem. E aí eles foram barrados. Não sei se foi hotel ou foi restaurante, agora eu não me recordo. Eles foram barrados por serem negros. Aí o cara até... Ele sabia que não era ele que estava querendo falar isso, era a ordem já que vinha para ele. Ele dizia, os negros aqui entram pela cozinha. E aí ele só falou assim, eu lamento que esteja acontecendo, eu sei que não é você que está... Eu estou vendo que você está constrangido, mas infelizmente está cumprindo ordens e tal, mas tudo bem, a gente vai cumprir o que você está dizendo. Eles saíram e Donga ficou mais irritado e falava, rapaz, vamos, tal, como é que é isso? É um absurdo, não pode. E aí Pixinguinha sempre brando, sempre, rapaz, vamos esquecer esse assunto, eu só lamento que isso aconteceu. Isso aí lá no quarto, acho que foi um hotel, lá no quarto ele falou bem assim, Pixinguinha, você falou lamento várias vezes, por que você não compõe uma música, né? Pra isso aqui que tá tudo acontecendo com a gente. E aí Lamentos nasceu dessa maneira. Dele tanto falar de uma situação inusitada, né? Que hoje uma coisa que hoje não é absurdo. Hoje não, saindo um pouco, não sei se eu saio, né, disso. Aí me veio 2 nomes também aí. Noel Rosa, que ele é contemporâneo. Noel Rosa, ele morreu em 1926, né? Eu sei que ele é outra linha, né? Mas ele faz parte. Faz parte da época. Com certeza eram amigos. Bom, você falou uma coisa aí que eu queria diferenciar. Você falou, nós temos samba canção, samba de roda, samba de break. O chorinho é chorinho. Chorinho é chorinho. Nós temos aí, você falou o pagode romântico. Todos esses têm com muita marcação, muita referência com instrumento de corda, né? Muito vivo. Falando em instrumentos, nós temos algum instrumento que ele é genuinamente brasileiro, nascido aqui. Não vamos fazer um instrumento musical. Esse cavaquinho desse formato, ele nasceu aqui, né? Ele veio bem parecido com esse formato aqui, mas essa questão dessa afinação e desse formato aqui, ele nasceu aqui. Esse cavaquinho, o cavaquinho brasileiro, a gente pode dizer que esse tipo de instrumento, né? O cavaquinho é de origem portuguesa. Só que ele foi modificado aqui no Brasil, entendeu? Essa modificação, ela é tamanho, a caixa de ressonância, afinação. Então, falando dele, agora vamos entrar justamente nesse instrumento. Violão, a gente vem lá, violão de 6 cordas, aí o cavaquinho já é um instrumento de 4 cordas. É um instrumento difícil de se tocar? Então, qualquer instrumento, ele se torna difícil de se tocar quando o aluno ele não quer estudar. Entendeu? Assim, você pode pegar o cavaquinho e se você for uma pessoa disciplinada, que estude diariamente, ele vai se tornar um instrumento fácil. Porque você tem o seguinte, hoje, o cavaquinho começou com 4 cordas, mas hoje você tem 5 cordas e 6 cordas também. No cavaquinho. No cavaquinho. Você tem cavaquinho... E quando você amplia, você coloca mais uma corda, você está ampliando aí a oitava, né? As oitavas dele, você tem mais recurso, inclusive harmonicamente, né? Porque o cavaquinho a afinação que a gente conhece é Ré, Si, Sol, Ré, né? São notas musicais. Então você só tem 3 notas diferentes, porque a primeira é a repetição, a quarta é a repetição da primeira, né? Ré, Si, Sol, Ré. Quando você coloca mais uma corda, ela pode ser afinada em Lá ou em Sol. Aí você ganha mais recurso e mais uma oitava, mais extensão, na realidade, né? Mais extensão no instrumento, entendeu? E assim, não é um instrumento que seja difícil. Vai da sua disciplina. O Pixinguinha, ele era
do cavaquinho? Não, Pixinguinha era saxofonista. Saxofonista. Flautista, né? Grande... Então, vamos entender um pouco. Queria que você me mostrasse exatamente o que é o cavaquinho e a característica para a pessoa não ficar preso só ao tamanho. Porque é um instrumento pequeno relativamente. Aqui deve ter 60 centímetros no máximo. Então, como é eu tenho aqui vários modelos, mas quais são as características dele? Se pudesse mostrar. Pronto. O cavaquinho, porque assim, é o seguinte, o cavaquinho, quando ele veio para o Brasil, ele também não veio só para o Brasil. Ele, nos países, né, alguns países que falam a língua portuguesa, os portugueses entraram lá e levaram o cavaquinho português. Por que o nome cavaquinho? Porque veio do tamanho. Braguinha, quando chegou para o Brasil, já chegou com o cavaquinho. E aí foi a questão de tamanho. Cavaquinho, cavaco, aí o cavaquinho foi por causa do tamanho. Corda de aço. Você pode colocar corda de nylon, que aí já é o cavaquinho com a influência havaiana, que é o ukulele. Ukulele, então, é um cavaquinho. É um cavaquinho havaiano que com o nome ukulele, com cordas de nylon. Mas o cavaquinho que a gente toca no samba, no choro, no forró, porque também é instrumento para forró, viu? Do forró, eu queria saber isso. E aqui você é o seguinte, tem corda de aço, ele tem um timbre bem agudo, 4, 5 ou 6 cordas, e você tem uma caixa de ressonância pequena, né? E aí você vai ter uma diferença aqui com a questão do tamanho, essa largura aqui da caixa de ressonância. Para ter um volume, né? Um volume maior ou menor, entendeu? O braço, tá vendo? Outra coisa, esse aqui de 4 cordas, ele só tem 2 oitavas e meia. Ele é uma extensão... escala menor, né? Ele, digamos assim, né? Vamos falar de 100 anos. 2024, vamos voltar para 1924. Esses 100 anos, tem muita diferença o instrumento? Ele passou por mudança? Poucas, assim. Passou por a questão do tamanho da caixa de ressonância, que ela era menor. Esse aqui é mais ou menos o mesmo tamanho, mas já é menor do que esse. E tem mais finos. Esse aqui e tem mais fino. Tem um outro lá que a caixa Isso seria é mais pelo fina. estilo do músico. É do estilo. Aí você vai ter vários tipos de situação. Eu vi que você timbre, né? Mais agudo, mais grave. Eu vi que você tem aqui, né, nos tipos que você vai mostrar, tem cavaquinhos de tudo quanto é formato, né? Tem, inclusive, que não tem nem caixa, que é um elétrico, vamos dizer assim. Para você chegar a ser vamos chamar assim, o barata do cavaquinho, por que o instrumento? Eu sei que você toca outros instrumentos de corda, mas o que o cavaquinho tem que me chamou a atenção? Que lhe conquistou? Me conquistou, pronto. Eu tenho uma história interessante, parecida até com a de Valdir. O grande Valdir Azevedo, o grande mestre do cavaquinho. Que o ano passado, se estivesse vivo, estava completando 100 anos. Foi o centenário dele de nascimento em 2023, né? E eu estou preparando, inclusive, vou fugindo um pouquinho disso aí, preparando até um tributo ao Valdir Azevedo, né? Ele é de que estado? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O que aconteceu? Valdir Azevedo tocava flauta, tocava violão, não tocava cavaquinho. Tocava flauta, ele aí foi tocar. Eu vou começar essa história por ele, para depois chegar em mim, certo? Valdir Azevedo era funcionário da Light, certo? E tocava violão. Ele fez parte do regional de Dilermando Reis. Só que em uma certa feita, o cavaquinista do grupo faltou. E aí Dilermando não, se vira. Interessante esse nome, cavaquinista, né? Cavaquinista, que é o nome dado ao músico que toca cavaquinho. Aí o Dilermando jogou o cavaquinho no braço de... Se vira aí que você vai ser hoje o cavaquinho. Rapaz, eu não sei tocar. Tocava bandolim, flauta, violão, mas não tocava cavaquinho. Beleza, ele aí foi. Ao tranco e barrancos foi fazendo, e aí ele percebeu que já tinha o tino pra coisa. Conhecia as músicas E tal, e foi fazendo, acabou se tornando o grande Valdir Azevedo, o ícone do cavaquinho. E como foi o que aconteceu comigo, que aconteceu parecido com ele, comigo, aconteceu com ele. Quando ele compôs Brasileirinho, ele compôs num violão, num cavaquinho de brinquedo, que só tinha uma corda. Apenas a corda ré.
Na realidade, ele acho que ele nem sabia se era ré, se era mi. Era uma corda. Era uma corda só afinada lá. E ele aí começou a compor o Brasileirinho. Que ela para quem acho que a maioria deve conhecer. Então, eu vou mostrar aqui como foi a composição de Valdir Azevedo. Ele pegou um cavaquinho de brinquedo e na primeira corda ele começou a brincar. Aí, nisso, surge um dos maiores clássicos que a gente conhece. Parece até um hino, né? O cavaquinho. Então, ele aí fez essa composição com uma corda só. Voltando para mim, eu ganhei um cavaquinho de um amigo, eu estava no Colégio Graco Cardoso, e um dos meus colegas lá de turma, José Soares, não esqueço mais nunca, tinha um cavaquinho lá guardado. Eu não, até então não tinha muito contato, tinha só visual, assim, através do meu pai que tocava violão. Ele ia para a roda de choro, eu ia acompanhar, criança. E ele me presenteou, Barata, estou com um cavaquinho aqui que não Tô usando. Não estou usando, ele nem sabia tocar, ganhou já também. Eu me dei. Só tinha uma corda. Olha que coincidência, só tinha uma corda. E a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei esse cavaquinho, fui tentar, porque eu já tocava violão, já tocava guitarra e tal, foi tentar tocar o Brasileirinho. Eu só tinha uma corda e me lembrei da história de Valdir Azevedo. Eu comecei a dedilhar. A primeira coisa que eu fiz no cavaquinho foi tentar dedilhar isso aí, né? Brasileirinho. E aí eu pedi ao meu pai para comprar as outras cordas e a gente... Que na realidade não foi nem comprar as outras. Eu troquei o encordamento, eu comprei um encordamento novo, tirei aquela corda velha que estava lá na primeira, coloquei e comecei. E aí foi o estalo, foi porque meu pai ouvia muito choro em casa. Eu saía muito com ele. Aqui, no final da década de 80, tinha um bar chamado Recanto do Chorinho, que quando eu conheci já era na Rua de Bahia. Ele já foi em outro lugar, mas na Rua de Bahia, ali no cruzamento com outra rua lá, é onde os chorões se reuniam para tocar. De acústico e tal. Quando eu conheci, eu fiquei vidrado com esse instrumento, eu fiquei assim, maravilhado. Já estava com ele na minha mão, já estava estudando, só que com um porém. Eu falei da afinação do cavaquinho, que é Ré, Sol, Ré, mas eu tocava na afinação Mi, Si, Sol, Ré, que é parecida com as quatro primeiras, parecida não, da primeiras quatro cordas do violão, da guitarra, que é Mi, Si, Sol, Ré. A guitarra e o violão tem mais duas, Lá e Si, Lá e Mi. Mas o cavaquinho eu comecei afinando em Mi. Né? Existe essa afinação? Existe. Tem cavaquinistas como o grande mestre Henrique Cases, que é um grande pesquisador, professor da UFRJ, que ele anda com dois afinados, um em Ré e outro em Mi. Né? Porque você tem técnica diferente. Quando você afina em Mi, você usa muita pestana. Quando você usa em Ré, você não usa tanta pestana assim. E aí um amigo do meu pai, o grande violonista José Vieira, me mostrou, Barata, você tem que afinar em Ré, porque quando você afina em Ré, você vai conseguir tocar as músicas de Valdir Azevedo, que era quem eu ouvia muito, quem eu ouvia quase que diariamente. E aí, assim foi feito. Deixei de afinar em Mi, passei a afinar em Ré, comecei a ouvir mais ainda os discos de Valdir Azevedo e não parei mais. Isso já tem uns 30 anos ou mais. Você conseguia tirar só ouvindo? Só ouvindo. Chegava neles. Essa versatilidade que você fala, quais os estilos que o cavaquinho pode... Não tem limite? Não tem limite, não. Ele pode participar de uma música popular, de uma música erudita? Pode. Henrique Cases, ele tem concerto para cavaquinho e orquestra. Entendeu? Você tem... A gente tem orquestra sanfônica, tem algum tipo de grupo que é 100% de cavaquinho? Na escola portátil de música do Rio de Janeiro, lá você tem um grupo só de cavaquinho. São 30, 40 cavaquinhos tocando juntos. Você trouxe aqui alguns modelos. Eu queria que você falasse um pouco de cada um. Eu sei que tem modelos que você... tem como os principais, você falou que tem até importados, porque o cavaquinho, então, está no mundo inteiro. No mundo todo, hoje é... um fabricante do mundo inteiro. Mas aí você tem 4 modelos. Eu queria que você falasse um pouco de cada um para a gente entender o que ele faz de diferente. Primeiro na estrutura, né? Pronto. Esses dois aqui, falar aqui, mandar um abraço para Marquês, o qual a marca eu sou endorser, né?
Falando nisso, explicar para as pessoas o que é endosser. Endosser é um músico que ele é patrocinado pela fábrica ou pelo luthier, que seja, entendeu? Ela faz o instrumento e lhe entrega para você representar a marca, né? Para você... Como músico, você participa do desenvolvimento de instrumentos? Quando a Marquês entrou em contato comigo, ela me enviou esses dois e eu dou um feedback com 4, 5, 6 meses depois de estar tocando com esse cavaquinho em shows, em bares, onde for que eu vá tocar com eles. Claro, aqui eu vou mostrar que são distintos, né? Um é maciço, o outro não. Olhando você pensa, tá faltando pedaço, né? Tá faltando. Esse aqui é vazado, uma série vazada da Marquês, mas vamos começar por esse daqui, que é o acústico dele. Esse aqui é a série top que a Marquês tem, que é aqui, essa madeira, ela é pinho alemão, e aqui de jacarandá, certo? Então, tarraxas douradas e tal. A escala em jacarandá. É fabricação manual. É toda artesanal. Artesanal. O tamanho do braço são padrões nos cavaquinhos? Aí é padrão. Então, todo cavaquinho tem um padrão. O que vai... o braço, assim, a escala, na realidade. A escala, ela é padrão. Vai diferir um pouco do outro a questão da largura, a espessura do braço. Ele pode ser aqui um pouco mais fino nessa região aqui, certo? E como pode ser mais fino aqui também. Isso vai do músico também, né? Vai do músico. Mão maior, mão menor. Aí ele... Tem músico que prefere o braço um pouco mais largo. Essa espessura aqui também um pouco mais fino. Esse aí seria um cavaquinho tradicional. Esse modelo aqui é o cavaquinho tradicional. Acústico, né? Acústico. Esse aqui ele tem captação, né? Claro, porque a gente toca por aí, a gente tem que estar... Já esse aqui tem um corpo diferente. Esse aqui é diferente. Esse é uma linha de cavaquinho vazado da Marquês, né? Ele tem um design diferenciado, né? Ele é maciço, certo? Aqui, ele vem aqui. Ele é elétrico, vamos dizer assim. Ele é elétrico, né? Usa uma captação. Isso é mais para palco, vamos dizer assim. Porque esse cavaquinho aqui, por exemplo, ele não dá microfonia. Você não tem problema de microfonia com esse cavaquinho. Certo. Ele é para palco, ele é perfeito. Mas o som... Muito, muito parecido mesmo. Porque esse aqui você tem acústica, né? Como esse você não tem acústica, ele vai dar qualidade da sua captação. Certo. Que ele geralmente fica aqui nessa pecinha que chama rastilho. Aí você trouxe... Esses aqui são de uma marca... Da Marquês. Da Marquês. Ela é de onde? São Paulo. Fabricação, ou seja, uma marca nacional. Preservando a cultura do cavaquinho brasileiro. Brasileiro. Os outros que você trouxe são diferentes também, que eu vi, né? Esse aqui, que é mais... Tem uma curiosidade, né? Assim, a questão é que a parte do fundo dele, ela é de fibra. Certo? Esse aqui já sai da madeira e vai para uma fibra de vidro. Para a fibra aqui, Ele é um crafter, uma marca americana. E você só tem madeira aqui no braço. Interessante você dizer isso. Uma marca americana. Ou seja, o cavaquinho... Os americanos também foram lá e vão vender também, né? E fizeram esse cavaquinho aqui, que ele lembra um violão, bem estilizado. Né? É maior do que os outros, né? Assim, ele é bem mais robusto, né? Então, madeira e plástico. Madeira e fibra. Fibra. Mas aí a escala permanece... A escala mantém padrão, entendeu? Toda a parte aqui de afinação, é toda a mesma coisa. Você só ele é mais estilizado, né? Do que o outro, né? Do que os outros. E tem um outro também, que é... Esse outro aqui... Ele é de um luthier paulista chamado Araújo. Pessoal, falando em luthier, eu vou dar um gancho. A gente vai ter aqui um luthier, um fabricante de instrumentos musicais. Ele vai falar um pouco sobre fabricação de violões. É um trabalho tão bonito que você podia falar, né? Porque é feito... Só você tem ele, né? Esse instrumento. Ele é único e só você tem. E aí, esse você teve a participação no projeto dele? Não. Você vai indicar? O Araújo, ele tem um representante lá na casa do luthier em São Paulo. Eu fui para lá e esse aqui tava lá. Mas o luthier, ele faz sob medida, né? Um exemplo, aqui nós temos também um luthier, ele foi Santana, que ele já tirou essas medidas para mim. Ele já mediu com um paquímetro que já guardou lá, porque a gente tá com o projeto de fazer um cavaquinho com ele para Santana também, outro com o Lucas, que vai estar aqui presente, fazendo essa entrevista maravilhosa com você. E aí,
essas medidas aqui, ele já tirou, porque quando ele for fabricar, ele já vai fazer do jeito que você quer. Bom, a gente falou um pouco desses cavaquinhos, mas aí eu vou abusar um pouco. Lógico, você tá aqui, eu não vou deixar de ter essa chance. Aí eu vou te pedir umas músicas e se desse para você fazer com cada um, porque a gente vai... Diferentes, claro. Você falou de Pixinguinha. O clássico de Pixinguinha. Pronto, vou fazer aqui. Pixinguinha é inconfundível. É inconfundível. Carinhoso. Uma das obras mais conhecidas. Aí você fez um dedilhado, praticamente é uma linha do Pixinguinha, mas tem uma coisa que você pode fazer usando os acordes, mais cheio. Tipo, então, claro, o cavaquinho é um instrumento que tem duas funções, né? Ele é um instrumento de harmonia, 3 funções na realidade, né? São 3 funções. Ele tem a função de harmonia, quando você faz os acordes. Uhum. Certo. Essa aqui, que então são 2 funções em uma, porque você também tem a parte rítmica, né? Que você faz. Como se fosse a batidinha. O tamborim. A minha mão direita, ela é como se fosse a marcação da música. Do tamborim, né? Da música. Aí então eu faço a parte de percussão também, né? Rítmica, né? Até mesmo na técnica de você fazer a batida no cavaquinho, você tem a parte que você está dando o som percussivo, né? Eu estou fazendo a harmonia e estou fazendo a parte rítmica também da música. E tem a parte melódica, né? Que são os solos. Aí foi o grande Valdir Azevedo, que até então o cavaquinho era usado apenas como base, centro, né? Nos grupos de choro a gente fala que é um instrumento centrista, né? De centro, né? E é isso aqui, centro é a harmonia da música. Num grupo a gente tem o violão de 6, o violão de 7. O violão de 7, flauta, cavaquinho, bandolim, pandeiro, seria uma formação bem completa. O cavaquinho é o que abre, faz a... Ele fica bem nítido, né? Porque ele tá fazendo ali a harmonia, é um som timbre, agudo. bem agudo, e a parte rítmica junto com o pandeiro. E tem a questão do solo, né? Porque é um instrumento também solística. O solista é um instrumento melódico também, porque o grande Valdir Azevedo tem várias composições, né? Além de Brasileirinho, que seria outra dele. Uma bem conhecida. Eu vou tocar aqui um trecho de uma música de Valdir Azevedo, que ele chegou, tem uma história interessante. Ele foi para se eu não me engano, foi para os Emirados Árabes. Foi para o Oriente Médio. Foi no Oriente Médio. Quando ele chegou lá, estava em turnê, na feira, abriu uma caixinha de música. Estava tocando uma música dele. Interessante. Poxa. O tamanho da abrangência e do alcance que a música dele teve. Uhum. E foi isso aqui, um baião. Então, eu toquei um trechinho dessa música que estava na caixinha de música. Você abria a caixinha de música, estava tocando Delicado, que é uma música que teve um alcance muito grande, né? No mundo todo. Assim, uma outra dele que você pudesse. Outra de Valdir Azevedo, bem conhecida também, Pedacinho do Céu, por exemplo. Que é Pedacinho do Céu de Valdir Azevedo. São grandes composições, né? Do grande mestre. Pronto, a gente ouviu nesse instrumento. Vamos ouvir em outro pra gente fazer uma comparação. Vou pegar esse vazado pra vocês perceberem que ele não vai ter essa projeção sonora. Eu tô pegando aqui com um medo, gente. Fica à vontade. Esse aqui é o típico instrumento que para tocar só
plugado, né? Você tem um cabo aqui, plugou, ele vai sair o som. Mas dá pra ouvir alguma coisinha assim, né? Tocar sem incomodar o vizinho. Sem incomodar o vizinho. Ele tem justamente isso também. Tu coloca o fone e ele já... Ele faz ele corta o som e passa pro fone. Vamos lá. Vai. Ainda tem um restinho de som acústico, né? Assim. Tá vendo? Aqui é um cavaquinho vazado. Mas numa caixa eu teria Uma som projeção parecido. sonora. Eu tô curioso com esse de fibra, já que a gente não tem a madeira, né, fazendo aquela... O plástico, ele vibra mais, vamos dizer assim, ele tem mais... Não, assim, ele não é que vibre mais. Esse aqui, ele foi feito, a caixa, até o formato dela, né? Um pouco abolado aqui, pra poder, acho que tem uma projeção sonora Então melhor. eu vou abusar um pouquinho de você. Nesse aí, eu queria que você não tocasse o chorinho, já que você disse que ele é versátil. O que você podia tocar com ele? Então, vou fazer aqui uma junção de bossa nova com samba. Não, seria... Vamos lá. Eu ouvindo isso, eu fico pensando assim, só precisa dele e uma pessoa no pandeirinho pra gente fazer uma roda... Já faz a festa. Só faltou aqui o churrasquinho e a cerveja, porque ia ficar perfeito. Já faz a festa. Agora, vou abusar mais uma vez. Você consegue tocar um outro gênero musical? Mas agora eu quero com outro. Vamos brincar com os instrumentos. Pronto. Claro, sei lá, um sertanejo, o forró com um cavaquinho. Porque você falou que ele toca em tudo, faz né? parte. O regional de Jacques do Pandeiro tinha cavaquinho, o Luiz Gonzaga tinha cavaquinho. Porque a gente só imagina. Teve algumas formações de Luiz que tinha cavaquinho. Eu tô sendo leigo aqui, literalmente, porque pra mim o cavaquinho tava ligado só a isso. Quando você falou que toca... Forró. Tudo. E aqui eu vou fazer um pedacinho de uma música de Sivuca. Inclusive, Valdir Azevedo fez o Delicado, como eu falei aqui, que eu toquei antes, que ele é um baião, né? Eu vendo suas redes sociais, eu queria nesse aqui, abusando de você, eu tô impressionado com o acabamento. É muito bem feito. E assim, é tão delicado, parece brinquedo. Eu vi na sua rede social você fazendo uma música específica, e aí vamos viajar nos gêneros musicais. Você tocou Ave Maria com ela, com um cavaquinho. Eu queria ouvir como é. Eu quero ver agora pessoalmente como é uma música erudita. Muda tudo, né? Tudo você pode fazer. Eu posso botar um cavaquinho numa orquestra? Pode. Tem, como eu falei, Henrique Cases tem concerto para cavaquinho e orquestra. A gente tá no Nordeste e uma região predominantemente de forró. E aí tem outras manifestações, piseiro tá em alta, a gente tem o arrocha, tem até o sertanejo. Mas no Nordeste, como é que o samba, como é que o chorinho ele é recebido? Tem espaço para tocar? Aqui no Nordeste, o espaço ele é bem reduzido, mas existe. A gente levanta essa bandeira, a gente não deixa morrer isso. Você vai falar do Nordeste. Você vai aqui do lado de Salvador, lá toda quarta-feira tem roda de choro no Bar de Batatinha. Toda quarta-feira você tem choro lá. Eu, nas minhas apresentações aqui em Aracaju, eu sempre tô tocando samba, mas dentro do repertório sempre tem chorinho também. Em Maceió,
tem alguns amigos lá, como o Siqueira, trompete, o Wellington, toca cavaquinho, bandolim, também fazem roda de choro lá. Aqui em Aracaju, eu tinha um projeto Roda de Choro Sergipana, que eu levava o choro para a Praça Fausto Cardoso. Eu reunia 20, 30 músicos, né? E a gente não deixa essa bandeira morrer. Você tem espaços reduzidos, mas ainda se ouve, você consegue ouvir. A gente pode falar, Barata, então, que a música ela não precisa estar na sua região de origem, né? É uma Não, música muito bem tocada. Você falou aí de um espaço público. Eu vou pegar esse gancho. A Praça Fausto Cardoso, aqui em Aracaju. Para música, e principalmente essas músicas de raiz que não arrastam multidões, lógico. Você como músico, me fala um pouco, os governos estão olhando para isso? As leis de incentivos culturais estão deixando de lado a nossa origem? não, você teve né, na época da pandemia a Lei Aldir Blanc, né? Que ela era uma lei emergencial para poder ajudar justamente a classe artística, né? Que parou, né? Como todas as outras profissões. Só que é o seguinte, a diferença do músico, o músico ganha dinheiro tocando. Parou de tocar, parou o dinheiro. Não é diferente de uma profissão como outra qualquer que você está em casa trabalhando de home office e está recebendo o salário. Você não tem um público, você não tem nada. O músico vive dessa questão de você estar. A questão do profissional, do músico que toca, eu tô falando. Porque você pode ser professor, você pode ser, né? Tem várias gamas para o músico trabalhar. Em estúdio, entendeu? Gravações e tal. Mas aquele músico que toca na noite, o que sai, vai pra rua, esse ficou um pouco prejudicado, né? E aí a Lei de Blanc veio para isso, para suprir esse vazio financeiro que o músico ficou. E aí você teve editais lançados, que não só para música, como diversos segmentos da arte. Passando isso, você veio, agora tem a Lei Paulo Gustavo, né? Que é essa Lei Paulo Gustavo, ela é direcionada para audiovisual, mas também tem a parcela para outros segmentos. E dentro desses outros segmentos, a música está incluída. Então você tem editais que vai contemplar show, vai contemplar projetos tipo festival, tipo gravação de CD, gravação de DVD, entendeu? Barata, você falou para mim, em off, você deu aula, né? A música deveria estar... a arte deveria estar incluída na grade. Pronto. Na grade escolar. Pronto. Tá, ela hoje é obrigatória, matéria obrigatória, arte. O que acontece? Ela faz parte da Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC. E, assim, você tem artes, não é? E aí você vai ter lá na escola, por obrigação, ter artes, pintura, artes plásticas, que também vai para pintura. Você tem dança, você tem várias linguagens. Música é uma delas. Então você vai ter escola que não vai ter aula de música, vai ter um outro tipo de aula dentro de artes. Mas isso é por falta de profissionais? Ou a escolha? Não, acho que é mais, não sei, escolha, mais escolha, eu acho. Eu ainda estou me aprofundando nessa situação, porque eu já estou próximo a me licenciar em música. E eu penso que seja mais escolha mesmo, não sei. Eu vou até me aprofundar mais sobre isso. Eu tenho aqui uma informação que você foi através da sua rede social e aí você falou um pouquinho dele. Eu queria que você falasse... eu não vou dizer que é um patrimônio que a gente tem aqui, mas é uma coisa que a gente tem que estar ouvindo mais, que é um Insamba, o teu grupo. A gente tem que valorizar, você tem... Acho que é todo sábado, você está no Jobim. No Jobim, todo sábado. O nome perfeito não teria, mas Jobim. Me fala desse grupo e desses músicos que compõem o Insamba. Pronto, o Insamba, ele tem, nós já estamos na estrada há 13 anos, né? Ele passou por algumas formações, né? A formação de origem, a ideia, né, surgiu minha e de Lucianinho. O Luciano Mainá, que hoje está na Chevinil, né? Fez a Chevinil.
Ele nasceu na varanda da casa dele. A gente me chamou para ensaiar, vamos lá. Aí a gente trouxe amigos da percussão, pandeiro e rebolo. Rebolo é um instrumento de percussão que faz parte do samba. E aí a gente criou o Insamba, né? O Insamba nasceu ali, em 2011. Começamos a tocar, e aí Lucianinho saiu para montar o Axé Vinil, eu continuei com o Insamba. E aí a formação atual é César Pinar, que é um grande compositor, que toca rebolo e é a voz do Insamba. O rebolo é aquele tamborzinho que fica na perna, né? Aqui, Tem Jairo Pandeiro, né? E Fausto Violão 6 cordas. E você? Já teve. São um quarteto. E eu, é um quartetozinho. Quando precisa, é uma coisa maior, a gente vai colocando alguns músicos, né, diferentes. E como é a recepção do público ouvindo aquele sambinha raiz? Né? Aquele sambinha nós somos justamente o grupo de samba raiz, né? E de choro, né? Porque também eu faço o repertório de choro dentro das nossas apresentações. O que acontece? A recepção é interessante, porque são grandes clássicos do samba que a gente toca, né? Não é uma música totalmente desconhecida do povo. Muito embora você vai ter aquele cliente que vai pedir um pagode romântico, vai pedir uma música diferente. A gente tenta atender todo mundo. O famoso papelzinho que vem pelo garçom. Ele vem pelo garçom, papelzinho. Mas quando você tá no samba raiz, te surpreende, o público tá ali cantando, você imagina, poxa, eu tô em Aracaju e o povo tá cantando o sambinha ali na mesa. Não, porque assim, o samba tá no sangue, né? Não tem como fugir. Não tem como, é um gênero nacional, o mundo todo conhece o samba, né? Você falou de pandemia, eu lembrei de uma coisa. Durante a pandemia, eu vi uma matéria, não vou falar aqui, uma plataforma de vendas online, que estava vendendo muito cavaquinho. E o Dudu Nobre, né, tava ensinando a tocar cavaquinho pela internet para as pessoas se distraírem, né? Então isso prova que a música é um remédio, é uma coisa incrível. Hoje, você acabou de falar aí, a aula online, né, também. É muito, é incrível. Barata, a gente falando de música, eu tenho uma pergunta para um músico. Ultimamente saiu uma matéria que é sobre a entrada da inteligência artificial na composição de músicas e na pré e pós-produção musical e às vezes substituindo um músico. Não é que você, como um músico raiz ali do instrumento, suando, lascando a ponta dos dedos, fica imaginando, poxa, a IA tá entrando no mercado. É uma coisa nova aí, né, da inteligência artificial. Hoje você, falando em termos de poesia, de letra, né, você coloca lá um motivo, ela já dá a letra da música, e já tem aplicativo que já dá a música pronta, né? Meu Deus, você já não tem mais problema, você vai criar uma música já com os instrumentos, com ritmo, com instrumento harmônico, já com tudo pronto ali. Aí acaba aposentando o músico que toca mesmo, realmente, né? Chegou o ponto de hoje você fazer uma festa particular com cavaquinho, violão, pandeiro, rebolo, bateria, baixo, teclado, né? Uma banda para fazer o seu evento. Hoje em dia aí começou a diminuir. Isso tem um link com uma pergunta que eu ia te fazer. A gente teve agora alguns artistas estrangeiros que vieram aqui para o Brasil e a pergunta seria assim: o que você acha desses cantores que estão ali no palco com um sintetizador, no máximo um teclado, e tu olha, cadê a banda? A banda tá toda dentro do notebook ou do... Tomara que um vírus vá lá e dê porque acabando. Acontece. Esse tipo de problema acontece, porque é o seguinte, você tá... Só que eles têm backup, né? Eles têm... Deu problema naquele teclado dele ali... Entra outro. Entra o outro. Mas não tem o feeling, não tem o músico. Não tem o músico, não tem essa questão do sentimento, né? Fica bem mecânico. Você precisa do sentimento do músico, você precisa da interpretação. Gente, você não tem noção de... É como a gente assistir um programa de culinária e não tá sentindo o cheiro. É diferente. Ele tocando aqui, você sente a vibração das cordas, tem emoção. O calor, né? Tem emoção. É lúdico isso. E você chegar a usar tecnologia para apresentar uma pessoa que tá ali, estuda, participa do desenvolvimento de instrumento, a fábrica que tem técnicos que perdem horas e horas, semanas, meses, anos para desenvolver um instrumento, para entregar aquele som quase que perfeito, porque perfeito é só a voz de Deus. Mas
é muita gente envolvida, é muito sentimento envolvido, muita paixão ali para chegar, vir um computador e substituir. Isso hoje me preocupa, porque além disso, a gente ainda tem, aí eu queria ouvir do músico que está aqui na noite, a valorização do músico. A gente recentemente teve um vídeo de um cara questionando, estava numa rede, Eu já vi uma esse rede de vídeo. restaurante falando do cachê. Gente, entenda uma coisa, eu vou dar fazer um depoimento. Vocês não sabem, eu sou músico amador. O Parata me conhece, sabe que eu sou músico amador. A gente gasta dinheiro com instrumento. Tem que buscar o melhor instrumento para lhe entregar o melhor som. Horas de estudo, gastos com estúdio, deslocamento. Então, quando vem aquele ali, o cover artístico, paguem com vontade, porque ali é o trabalho do cara que está ali tocando. Às vezes você não está nem prestando atenção, mas outras pessoas vão, às vezes ali, você já deve ter visto muito, Claro. tá com um problema em casa, eu vou ali, não vou beber, eu vou ali porque eu quero ouvir uma música para distrair minha cabeça. Aí a gente vê aquelas imagens mesmo, quando toca uma música, o cara chora, desesperado. Mas valorize um músico, valorize um cara como um Barata. Eu vou entrar em outro ponto. Carlos Henrique Luciani, o Barata do Cavaquinho, o cara viajou o mundo, gente. O sergipano já viajou o mundo. Me diz aí com quem você já tocou, velho. Então, nessa minha trajetória, né, que esse ano, agora no mês de novembro, do dia por sinal, dia 22 de novembro é o dia do músico, né? O dia de Santa Cecília, né, que é o padroeiro do músico. Eu estou completando 40 anos do dia que eu aprendi, que eu tive contato com o instrumento, foi violão no caso. Do dia que eu tive o primeiro contato, que eu peguei o violão pela primeira vez na minha vida, que eu consegui fazer uma notinha. Foi isso aqui, 40 anos agora, em novembro. Vamos parar, eu esqueci a pergunta. Porra. Com quem você já tocou? Vamos lá. Então, 40 anos hoje. Então eu tenho assim uma estrada que me permitiu tocar com grandes músicos. Nacionais? Nacionais. Eu já tive a honra, né, juntamente com o Grupo Brasileiríssimo, de tocar com Armandinho, Almito de Holanda. Já toquei com guitarra, já foi a guitarra com Simoni, aquela do Balão Mágico. Já toquei com Ivone Lara, com Moreira da Silva, eles já morreram. Então o cavaquinho, ele já toquei com a dupla Silvério Pontes e Zé da Velha, inclusive Zé da Velha é um sergipano, né, que já foi embora há muito tempo. Já viajou pelo mundo também, Também, né? a dupla Silvério Pontes e Zé da Velha é o chorinho chamado Chorinho de Gafieira, né? Aí a música também te levou para conhecer a Europa, tocar em outros lugares, outros públicos. Brasil. Então, assim, nós temos aqui um músico sergipano conhecido, estudioso de um instrumento genuinamente brasileiro. Então, gente, valorizar um músico é valorizar igual um médico, valorizar um professor, cada um com suas proporções e suas importâncias, mas nenhum deles é tão importante quanto o outro, ou menos importante quanto o outro. Mas o músico, muitas das vezes, como eu disse, você vai ali para um barzinho para ouvir uma música, para se alegrar, para comemorar, para celebrar. E a gente ter pessoas, como eu tenho falado muito aqui no podcast, a gente tem muitos sergipanos para serem vistos, mais aplaudidos, mais reconhecidos, como o próprio Barata. Eu sou suspeito para falar do teu trabalho, do que você faz. As pessoas podendo acessar teu Instagram e ver o que você faz lá. Levar alegria, levar conforto através da música é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. E é incrível isso. É incrível porque é um trabalho muito bonito. É um trabalho e você junta duas coisas, né? Você junta a música e junta a brasilidade. A brasilidade. Falar. Você junta a vontade e o orgulho de ser brasileiro. Porque a gente está falando de chorinho, uma coisa Brasil, uma coisa que arrepia quando a gente escuta. Se você estiver lá fora, longe do Brasil, você ouviu... Tô em casa, tô em casa. E remete o país. É incrível. Assim, cara, é uma entrevista que me orgulha muito de falar de música, de falar de Brasil, de falar da nossa história, de falar de sergipanos talentosos. Pagável isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre
tudo isso que a gente falou aqui. Essa história bonita, essa história da música, a história do instrumento. Então, é isso. Eu queria que as pessoas valorizassem. Na realidade, não são nem as pessoas. Peraí, vou cortar. Essa é a mensagem que eu vou falar, porque eu podia falar da valorização. O sergipano valorizasse mais o artista sergipano. Tá. O próprio sergipano valorizasse mais o artista sergipano. Então começa falando. Vamos lá. Tá. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem para os sergipanos. Que os sergipanos valorizem mais os nossos artistas, o artista sergipano. Se o artista vai tocar em determinado lugar, você vai lá na agenda lá no Instagram do artista, tem lá as datas dele, vocês paguem o convés artístico, entendeu? Você está valorizando o artista. Se tiver um show do artista em algum dos nossos teatros, vocês vão lotar esse teatro, entendeu? Para que a gente tenha uma força, que tenha mais dignidade, e a gente possa entregar o melhor para vocês. Então, vocês, assim, o sergipano tem que valorizar mais a nossa música. Barata, para não fugir de uma coisa que é muito comum aqui no podcast, nossos convidados têm que responder 2 perguntas obrigatórias. Vamos lá. Mas não se preocupe, são moleza. Falamos de música, falamos de paixão, de sentimento. Um prato que lhe dá uma boa sensação, uma boa lembrança. Um prato. Outra coisa, viu? Eu sei que você é chefe de cozinha profissional, mas eu também sou chefe de cozinha amador. Eu gosto de fazer as minhas comidas, né? Bom, isso é bom. Me convida então, um dia, o chorinho com barata na cozinha. Assim, eu tenho alguns pratos, mas eu gosto muito de camarão. Tudo que venha com camarão, pra mim... Churrasco também. Então, eu não tenho bem assim dizer que tem uma predileção, mas o prato que você fala... Pode ser de camarão, um estrogonofe de camarão, uma moqueca de camarão. Botou camarão, tá valendo. A massa com molho de macarrão, ou camarão. Só ele puro também tá valendo. Ele puro, alho e óleo, do jeito que vier. Agora... E carne também, sou carnívoro, grande churrasqueiro. E uma coisa que, assim, não adianta, eu não como isso por nada no mundo. Não tem. Isso é bom de prato. Veio tá valendo. Veio tá valendo. Cozinhou. Agora, lógico que se a gente juntar aí uma cervejinha, um churrasquinho, um chorinho... Quer tompeiro melhor do que isso? Não tem, né? Barata, eu tenho que te agradecer a participação, suas histórias sobre o cavaquinho, sobre a música, é inspiração para todo mundo, porque a gente vê a sua paixão. A sua paixão por um instrumento que é incrível e não tem muito o que falar. É a minha vida, né? Esses instrumentos... Esses brinquedinhos, né? Filhos. Ainda tem um em casa que ficou com raiva, porque eu não trouxe. Vai sair só com eles. Levou assim, os irmãos e não tá me levando. Ficou com raiva. Então, assim, te agradecer pela presença. E eu tenho que agradecer o nosso patrocinador, que é justamente a Casa da Música, Alan, que... Um abraço aí pra Alan, viu? Que é um empresário que tá ali batalhando para manter os músicos sergipanos e tá aqui patrocinando o podcast. Você que acompanha, já sabe, vai lá, se inscreve no canal, deixa o comentário dessa entrevista e das outras que já passaram. Fiquem atentos ao nosso Instagram, nossa agenda de entrevistas. Vamos ter aqui um luthier também para falar sobre a construção de um instrumento. E não deixa de dar seu like. O like é importante porque, além de você se inscrever, ele projeta o nosso podcast para mais pessoas poderem assistir. Semana que vem, a gente tem mais uma entrevista. Eu sempre estou falando semana que vem, mas agora são 2 por semana. Então, até a próxima entrevista, sempre com um papo muito bem temperado. E para finalizar, eu vou mudar o roteiro. O cavaquinho tocando com Barata. Barata, escolha uma música e encerre com chave de ouro a nossa entrevista.